Vamos lá, pessoal, bom dia, muito obrigado pela presença de vocês nesse sábado maravilhoso, nesse horário maravilhoso que é 10h40 às 12h40, mas estamos aqui firmes para essa aula de licitação, esse curso de licitação. Nós vamos ter alguns encontros aí só para poder falar dessa lei tão importante para concurso, que a gente reserva até um curso específico só direcionado para essa lei, que aliás, a licitação é a lei 8666/93, tá? Para quem não me conhece, me chamo Diego, sou professor aqui de Direito Administrativo da casa, para poder auxiliar vocês com essa disciplina e disciplinas afins, as leis afins, sobretudo porque o direito administrativo ele não tem um código específico. A gente não tem como ter um código penal, como tem a Constituição, o Código Civil. O direito específico ele não está codificado. Ele está presente em várias leis que a gente chama de leis esparsas, em várias leis esparsas, onde tem lá uma lei de licitação, outra lei de agentes públicos, que a gente já viu, que foi a lei 8.112. Para quem não viu, a gente vai ver ainda um novo ciclo, não sei. E direito administrativo e a doutrina, Na aula de hoje, a gente vai iniciar o estudo da lei 8666/93, que é a lei de licitação em contratos. O que acontece? Contratos a gente vê no curso regular de direito administrativo. Nesse curso aqui a gente vê só licitação mesmo, tá? Específico, focado na licitação, porque quando geralmente as questões cobram essa lei, eles perguntam assuntos atinentes à licitação, ao procedimento, aos tipos, às modalidades e aos princípios propriamente ditos. Então tem coisas aqui que vocês vão encontrar na lei, diretamente no texto, na lei seca, mas tem coisas aqui que são princípios e a gente vai interpretar, e tem no material de vocês também, a gente coloca alguns exemplos e tal. Então em alguns momentos vocês vão observar que tem mais um texto escrito no material de vocês, em outros momentos vocês vão observar que eu copio a letra da lei fria mesmo, coloco aí, porque são formas de direcionar o estudo e com base no que a gente observa das questões, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de recomendar a leitura dessa lei para vocês. É fundamental que vocês leiam essa lei pelo menos umas 2 vezes, tá? Não precisa ler de vez, porque é uma lei relativamente grande comparada às outras, mas ela é uma lei fundamental para concurso público, não tem para onde correr. Se tiver licitação no seu edital como um dos assuntos, provavelmente vai ter uma questão, pelo menos desse assunto vai cair. Isso é fato, não tem como não cair licitação. O examinador sempre pergunta algo sobre licitação e é por isso que ele é tão importante, tá? Então faz uma leitura aí ao longo do estudo de vocês, se organizem, de preferência ainda durante o curso, porque qualquer eventual dúvida que surja você pode trazer aqui, a gente vai tentar dirimir, ok? Então vamos ver aí a lei 8666, que é a lei de licitação. Vamos começar pelo começo, vamos entender o que é licitação. Olha, licitação, de forma simples, é um procedimento administrativo para a seleção da melhor proposta. Se a gente retoma o direito administrativo, e para quem não viu ainda o direito administrativo, a gente estuda lá vários princípios no direito administrativo que devem ser obedecidos pela administração pública. Então, olha, o administrador público, o agente público de forma geral, ele lida com o dinheiro público. Então a lei criou uma série de princípios para poder proteger o patrimônio público, o nosso patrimônio, e poder regulamentar a atuação desse agente público. Então a gente tem lá o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, publicidade, eficiência. De forma genérica, a gente vai falar um pouco sobre eles ainda hoje, mas esses princípios servem para nortear. E dentro desses princípios, a gente encontra o da impessoalidade. Esse princípio da impessoalidade esse princípio da impessoalidade, ele diz mais ou menos assim: a administração pública não pode nem favorecer, nem prejudicar ninguém. Ela deve ser imparcial. O agente público deve agir com imparcialidade. E aí a gente
percebe esse princípio, ele se materializa em vários atos administrativos, em vários procedimentos. Por exemplo, o concurso público, ele faz jus ao princípio da impessoalidade, porque você contrata, na teoria, o melhor candidato, aquele que vai melhor na prova, então está mais apto a ocupar aquele cargo público, e não por parentesco ou conhecimento do prefeito, do governador, do secretário, enfim. Licitação também é um desses procedimentos que vem fazer valer a impessoalidade. Porque a partir do momento em que a administração pública, ela, ao realizar compra, celebrar contratos administrativos, ela faz um procedimento de licitação, ou seja, ela abre um edital e diz que vença o melhor, que vença aquele que tem a melhor proposta, nós estamos contratando a melhor proposta e não o candidato, a empresa, nada a ver no Brasil, né? Empresa amiga do governador, do presidente, do secretário, né? Essas empreiteiras, enfim, a história que a gente está assistindo aí atualmente, coisa que todo mundo já sabia, mas só agora vem aí as investigações. Pois é, então o princípio da impessoalidade, ele se materializa na licitação. Então, na licitação eu tenho um procedimento administrativo. Então, se ele é um procedimento, eu estou falando que é um conjunto de atos, porque um procedimento é mais do que um ato, ele é um conjunto de atos. Ele é um conjunto de atos administrativos, né, porque nós estamos falando da administração pública, para a seleção da melhor proposta. Então, perceba que eu não estou falando da proposta mais barata, eu estou falando da melhor proposta. Às vezes vai ser a mais barata, às vezes não. Às vezes a administração pública precisa de um trabalho que tenha técnica e não proposta, né? Uma pessoa que saiba fazer um paisagismo, sei lá, uma construção de determinada forma, e não necessariamente o mais barato. Então a licitação, ele é um instrumento utilizado, um procedimento que a administração pública realiza para selecionar a proposta mais vantajosa. Mais vantajosa no sentido de que atende ao interesse público, seja em valor, seja em técnica, enfim, seja o como fazer. É mais ou menos o conceito básico de licitação. E a gente parte desse conceito para entender todo esse instituto, ok? Então, quando eu falo em licitação, e aí lá nos artigos primeiros da lei, a lei diz assim, o artigo 1º diz assim: a lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, né? Esta lei, a gente vai ver aqui daqui a pouquinho o que é que significam essas normas gerais. Tá? Mas essa lei é a lei, digamos que é a lei base, no qual todos os entes políticos, e aí eu digo municípios, estados, Distrito Federal, União, elas devem seguir essa lei aqui para poder realizar licitações e contratos. As regras de como deve ser o passo a passo está aqui nessa lei. No âmbito dos poderes, como eu havia falado, da União, estados, DF e municípios. Essa lei serve de base para todas estas entidades políticas. Tá? É claro que a gente vai ver daqui a pouco, cada uma dessas também pode ter a sua própria lei de licitação, elas podem fazer isso. Mas as normas gerais estão aqui, que é uma lei federal que deve ser seguida por todos os outros entes políticos. Subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladoras, direta ou indiretamente pela União, Estado, Distrito Federal e município. Para quem não viu direito administrativo ainda, a gente divide a administração pública em administração direta e administração indireta. A administração direta são a União, os estados, municípios e o Distrito Federal. A administração indireta são pessoas jurídicas que essas pessoas aqui criam para poder auxiliar na prestação do serviço público. Então nós temos as autarquias,
as fundações, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Então, por exemplo, o INSS é uma espécie de autarquia, a Petrobras é uma sociedade de economia mista, a Caixa Econômica é uma empresa pública e por aí vai. São essas empresas que a gente chama de estatais, elas fazem parte da administração pública e são chamadas de administração indireta. Todas elas aqui devem licitar, porque se tem dinheiro público no meio, para contratar, deve fazer a licitação. É uma forma da gente proteger o patrimônio público, saber que ele está sendo utilizado da melhor forma. Então, tanto a administração direta quanto indireta deve contratar. As ONGs não, porque as ONGs elas são chamadas de terceiro setor. Então, a ONG é uma é uma pessoa jurídica privada que auxilia o poder público, mas é uma pessoa jurídica privada. Então, elas não precisam licitar. Ok, por hora é isso aqui. Então, essas pessoas precisam licitar e no artigo 3º a gente tem as finalidades da licitação. O artigo 3º da lei, ele explica quais são as finalidades da licitação. Primeiro, como a gente já até acabou comentando, a licitação ela se propõe a escolha da proposta mais vantajosa. Então, não necessariamente é mais barata. Então, veja, não necessariamente é mais barata, a proposta mais vantajosa, como eu já comentei. Segunda finalidade é o exercício do princípio da impessoalidade. Então, a lei, ela diz que a finalidade da licitação, a lei que criou a licitação, diz que a licitação vem para exercitar, fazer valer o princípio da impessoalidade, como a gente já comentou também. E a promoção do desenvolvimento nacional. Essa terceira finalidade aqui, ela é mais recente. Tudo bem que não é mais tão recente assim, já tem uns 3 anos. Mas, comparado à lei que foi feita em 93, né, ela está novinha, acabou de nascer. Aliás, no Brasil a gente tem esse problema, acho que eu até comentei com vocês, né? A lei ela já nasce velha. Ela tem um problema, as leis no Brasil não tem nenhuma infância, nem adolescência. Quando já nasce adulta. Porque a coisa assim, já tem uma nova lei de licitação pronta, ó, há muito tempo. Está lá na gaveta, esperando o Congresso Nacional, né, acalmar lá as confusões deles para poder votar, porque aqui não tem interesse, né? Para que quer votar nova lei de licitação? Mas a lei está pronta, ó, há muito tempo. Foi assim com o nosso Código Civil. Nosso Código Civil foi elaborado em 1975, para conseguir ser aprovado só em 2002. Então você veja aí o tempo que a gente leva para aprovar uma lei. Agora, quando eles querem aprovar outras coisas, aprovam na rapidez. Então a lei de licitação, essa lei aqui já está defasada, já tem muita coisa que não está atendendo tanto a essas propostas aqui, a essas finalidades, né? E aí surgiu até a lei do pregão, que a gente vê também, eu incluo aqui a lei do pregão, porque é um assunto bem importante para perceber isso. Mas dentre as emendas que tentaram fazer nessa lei, incluíram a promoção do desenvolvimento nacional. Essa finalidade é no sentido de fomentar as empresas nacionais, incentivar as pequenas empresas. É isso, a ideia dessa mudança é tentar justamente acrescentar um apoio a essas pequenas empresas, as empresas nacionais, para que elas tenham, né, como participar, tenham como concorrer com essas empresas maiores. Então aqui esse princípio da promoção do desenvolvimento nacional vem para apoiar as empresas nacionais. Ok? Então são essas 3 finalidades aqui que vocês podem encontrar no artigo 3º da Lei 8666. E a gente vai ver como essa finalidade ela vai refletir em vários outros aspectos ao longo do nosso curso aqui. E na hora eu retomo. Aliás, aqui direto a gente já vê. A lei diz assim: poderá ser estabelecido margem de preferência para produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. Poderá ser estabelecida
margem de preferência para produtos manufaturados e para serviços nacionais. Então, a lei ela faculta a administração pública, o agente público, a incluir essa preferência, né, de até uma margem de 25%. Na questão do valor aí para as empresas que ofereçam. Então ela pode fazer uma licitação em que, claro, desde que ela inclua isso no edital, em que a empresa, mesmo que a empresa vencedora ela tenha um valor até 25% mais barato do que o segundo lugar, mas se esse segundo lugar for de produtos manufaturados ou for de serviços nacionais, vamos imaginar, a primeira é uma empresa internacional e a segunda ficou aí com um valor 10% a mais, mas por ser empresa nacional, ela passa na frente, ela acaba vencendo a licitação, desde que isso esteja incluído no edital, tá? Não é algo subjetivo, implícito, não. Isso tem que estar incluído, previsto no edital, até mesmo pelo princípio da impublicidade. Okay? Então, percentual máximo de até 25% de preferência para esses produtos manufaturados e empresas nacionais, serviços nacionais. Então veja, aqui eu faço uma sistematização mais para a gente, meu intuito não é vocês decorarem isso, porque não é assim que o concurso cobra. Eu não fico perguntando quem é que tem que licitar, quem é que não tem que licitar, não. Mas eu sempre trago isso aqui para a gente perceber aonde é que deve haver licitação, né? Em quais tipos de contratos é que deve haver licitação. Porque a lei de licitação, até na matéria de vocês, no artigo 2º, ela diz que necessariamente deve haver uma prévia licitação nessas situações aqui. Por exemplo, deve haver licitação para a compra de bens móveis ou bens imóveis. Sempre quando a administração pública quer comprar um bem, seja ele móvel ou imóvel, porque é um bem imóvel, é aquele que não pode ser retirado do seu local sem destruição da sua estrutura. É o conceito de bem imóvel. Então, apartamento, casa, você não consegue remover facilmente. Bem imóvel é isso, você não pode retirar sem destruir. Bem imóvel é o que você pode movimentar sem destruir esse bem. Sempre quando a administração pública quiser comprar, deve realizar licitação. A ideia é que o prefeito, o governador, o presidente não compre o imóvel da empresa do parente. A ideia é essa, a ideia é que compre o imóvel com o melhor preço, ou evitar que tenha as vendas exorbitantes, ultrapassadas. Meu Deus do céu, perigo essa aula gravada. Então, você tem que ter esse cuidado. A lei tenta trazer essa dificuldade aí. Contratação de serviços, inclusive de seguro e publicidade, deve ter licitação. Realização de obras também deve licitar. Então, as obras da Copa, aí, licitação para poder escolher as empresas, quais seriam. Alienação de bens públicos e daqueles adquiridos judicialmente ou mediante dação em pagamento, doação, permuta ou investidura. A gente vai ver ainda o que é a dação em pagamento, o que é doação, permuta, investidura na próxima ou na terceira, se não me engano. Outorgue concessão de serviço público quando quando o poder público quer passar o serviço público para a iniciativa privada. Então, por exemplo, serviços de transporte urbano. Como é que a gente escolhe as empresas que vão vão prestar o serviço dos ônibus? Faz uma licitação. Aí depois quem vence essa licitação vai ser as chamadas concessionárias de serviço público. Expedição de permissão de serviço público também. Então, para permissão, concessão, quase a mesma coisa, para fazer com que empresas privadas prestem serviços públicos somente mediante uma prévia licitação. Então, perceba como a licitação está presente aí na maioria das ações da administração pública. É claro que a própria lei, lá na frente, ela vai prever as hipóteses em que essa licitação ela é dispensada, em que a administração pública não precisa licitar. Às vezes, imagine se precisasse licitar quando queimasse uma lâmpada da repartição pública e precisasse trocar essa lâmpada, comprar essa lâmpada com valor ínfimo. Então, a lei vai fazer essas exceções, até mesmo para não prejudicar o andamento da coisa. Mas, em regra, as grandes obras, aí, os grandes contratos devem licitar. Quem é que não deve licitar? Quem é que não precisa licitar? As empresas privadas,
As concessionárias de serviço público, elas não precisam realizar licitação. Então, a empresa que realiza o transporte urbano, ela, se quiser renovar a frota de ônibus, ela não precisa fazer licitação. Ela é empresa privada. Ela é uma concessionária de serviço público. Ela pode comprar diretamente, tá? Permissionária de serviço público, as ONGs, organizações sociais. Aliás, ONGs não, perdão. Organizações sociais não são ONGs, é diferente. As organizações sociais, exceto para contratação com utilização direta de verbas provenientes de repasse voluntário da União. Tá? Então, as OS, elas só precisam licitar, que não são ONGs, tá? As OS só precisam licitar se não tiver dinheiro. Aliás, se tiver dinheiro envolvido, dinheiro público envolvido, tá? Quando é o dinheiro próprio, ela não precisa realizar a licitação. As OCIPs, da mesma forma. Isso aqui são chamados terceiro setor, OS e OCIP. A OS e OCIP são empresas, pessoas jurídicas de direito privado, que não precisam licitar, porque são pessoas jurídicas de direito privado, a não ser que tenha dinheiro público. E a OAB também, ela também é uma pessoa jurídica que não precisa licitar. Tá? Apesar de ser um conselho de classe, ela não precisa realizar a licitação. Tá? Então é mais para a gente ter um panorama aqui acerca da licitação, de quem precisa ou de quem não precisa. Lá no comecinho eu falei assim, essa lei de licitação, artigo 1º, a lei de licitação, ela estabelece normas gerais de licitação que devem ser obedecidas, eu falei, pela União, pelos estados, pelo DF, pelos municípios. Então vamos entender como é essa ideia aqui de normas gerais. E se tem normas gerais é porque tem normas específicas. Então veja, a doutrina, ela entende que a competência para legislar sobre licitação é a chamada competência concorrente. O que é a competência concorrente? A competência concorrente é assim: é quando a União, que é o poder federal, ela estabelece normas gerais. A União estabelece normas gerais e os estados e municípios eles estabelecem normas especiais. O que é isso? Quando a lei diz assim, a competência concorrente da União, dos estados, dos municípios, ela quer dizer assim, olha, todo mundo vai poder legislar sobre licitação. Só que a União, ela vai fazer as normas gerais de licitação, como se fossem assim, as normas básicas, as regras básicas que todo mundo deve seguir. E os municípios e os estados, eles podem fazer a sua própria lei de licitação também, para regulamentar as suas próprias compras. Só que essas normas especiais, elas não podem contrariar as normas gerais. Então, a norma geral de licitação a gente já tem, que é a lei 8666/93. Só que cada município pode também criar a sua lei de licitação, mas ele não faz, mas pode fazer. Só que se esses municípios criarem uma norma especial, uma norma própria de licitação, essa norma não pode contrariar a lei de licitação. Então a lei de licitação, a lei 8666, é a regra básica que nós temos e todo mundo deve obedecer essa regra. Se faz uma lei contrariando, a lei não tem validade, pois contraria essas normas aqui. Então é essa lei de licitação que traz princípios, regras gerais, procedimentos, ela que vai trazer a base de como deve se realizar uma licitação. Então, normas gerais e normas especiais. Quais são os princípios que a gente aplica, que a gente deve observar quando falamos em licitação? Olha, nós temos os princípios chamados princípios mínimos, que são os princípios que estão previstos no artigo 37, caput da Constituição, tá? E aí, para quem não viu ainda, e para quem viu também, a gente retoma. A gente tem o princípio da legalidade,
Isso. O limp, né? Impessoalidade. A colega pergunta assim: quando eu falo em doutrina, eu estou me referindo a quem? Eu estou falando aos autores jurídicos, aos doutrinadores jurídicos. A gente vai chamar de literatura, no direito a gente chama de doutrina. Então, aos autores mesmo, estudiosos, que lançam livros. Tá? Para o direito é uma fonte também. A gente, muitas vezes, a lei não tem a resposta. Então, a resposta ela vem da própria doutrina, dos estudiosos, pesquisadores que criam os conceitos. Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são os princípios. Esses princípios aqui são chamados de mínimos, que toda administração pública deve obedecer. Os princípios mínimos que toda administração pública deve obedecer. São os que estão lá previstos no artigo 37, caput, né, no iniciozinho do artigo 37, que está previsto na Constituição Federal. Aliás, muito do direito administrativo a gente encontra na Constituição Federal. Tá? Então, legalidade é o agir de acordo com a lei. A gente não vê isso nesse curso, não. A gente vê no direito administrativo, mas só para esclarecer. Legalidade é agir de acordo com a lei. Impessoalidade é agir sem favorecer, nem prejudicar ninguém. Moralidade é fazer o bom uso do dinheiro público, agir com ética. A publicidade é dar conhecimento a todos acerca dos atos administrativos. E eficiência é agir alcançando os melhores resultados, com as melhores técnicas, um serviço que efetivamente funcione. É o princípio da eficiência. Esses aqui são os princípios gerais do direito administrativo que também se aplicam às licitações. Só que nós temos princípios específicos e esses aqui sim são mais importantes para essa lei, porque estão previstos na lei os princípios específicos da licitação. E o primeiro princípio específico é a vinculação ao instrumento convocatório. Vinculação ao instrumento convocatório. Primeiro, o que é instrumento convocatório? É o edital. Vinculação ao instrumento convocatório. É o edital. Então a gente vê tanto vamos lá. Tanto a administração pública quanto os concorrentes estão obrigados a respeitar as regras previstas no edital. Então, alguns costumam dizer assim: o edital faz lei entre as partes. Então, olha, é importante a gente ter essa visão de que a vinculação ao instrumento convocatório, ele é um princípio que vale tanto para a administração pública quanto para o concorrente. Os concorrentes, não é só a administração pública que deve obedecer aquilo que ela se comprometeu no edital, nem tampouco somente o concorrente que deve oferecer as condições que estão previstas no edital. São ambos têm a sua parcela de dever aí do cumprimento do edital.
Porque a administração pública se obriga a respeitar as condições que ela mesma estabeleceu, e o concorrente, sobretudo o vencedor, quando ele vence a licitação, na hora de prestar o serviço, ele deve honrar. Se ele venceu com base no menor preço e ele ofereceu o menor preço, ele não pode querer aumentar depois. Tá? Ele deve seguir os preços que ele se comprometeu, porque o edital, ele vincula, aquilo que está escrito no edital irá vincular tanto a administração quanto os concorrentes. Então esse é o primeiro princípio aí da licitação, vinculação ao instrumento convocatório.